Vestígios 84, nos trilhos da história. Hoje vamos conversar com Alexandre Amarante e ele nos dará um relato sobre Efon e da época que seu pai foi engenheiro, Dr. José Luiz Novaes Amarante. Bom, Vestígios 84 está aqui hoje com o Alexandre Amarante. Ele é filho do engenheiro José Luiz Novaes Amarante, que foi engenheiro da RMV, BFCO, da rede, de 1965 a 1980. E ele vai contar um pouquinho as histórias do pai dele, como era o cotidiano do pai dele e as informações técnicas também que ele adquiriu com o tempo e trazer pra gente um pouquinho dos conhecimentos dele, da época do pai dele, da ferrovia. Pode falar, Alexandre. Com muito prazer que eu estou aqui para relembrar os bons tempos. Apesar de eu, na época, eu ter apenas 13 anos de idade, quando o papai veio a falecer, né? Em 1980, mas o papai foi eu aprendi muito, eu passei a amar muito a Rede Ferroviária Federal, a Efon na época. Eu ia muito no escritório, eu tinha muitos amigos, filhos de ferroviários. Quando era liberado pelo pai, ele falava assim: hoje você pode ir comigo. Eu viajava com ele num automóvel de linha. O automóvel de linha, você tinha um que está hoje, como é que eu digo, no Museu Ferroviário aqui de São João del Rei. É um que ele parece um mini bonde, né? De madeira, né? Madeira, é de madeira, né? E tem aquela carcaça, tem até uma parte dele, eu acho que tem até meio couro com latão, é muito estranho, muito interessante, sabe? Eu cheguei a viajar muito nele, e viajava no outro que já virou sucata, que era eu lembro de um dos condutores, que era o Antônio, e tinha de vez em quando o Sr. Zé Grande também, levava a gente. E papai falava assim: eu posso levar um amigo? Papai, pode levar um amigo seu da escola, se quiser. E eu viajava, ia para Campo Lide, Tiradentes, Nazareno, Antônio Carlos, Aureliano Mourão, Barroso. Chegava até dormir em Barroso, que lá tinha alojamento para o engenheiro também. Foi uma época muito boa, uma época que eu não esqueço. E nós moramos na casa onde funciona o IFAM hoje, que está no centro de São João del Rei, entre a Prefeitura Municipal e o antigo ciclo militar, né? Que é hoje a Associação de Sargentos. Naquela época, antes daquela época, vamos dizer assim, papai foi engenheiro em Passa Quatro, 8 anos. Papai foi engenheiro em Belo Horizonte. Ele foi para Itaúna, Formiga, Divinópolis, aí retornou para Passa Quatro e veio para São João del Rei. Trabalhou bastante ferrovia. Muito tempo em ferrovia. A vida dele, ele foi engenheiro. O primeiro emprego dele como engenheiro, ele fez o antigo CPOR, que ele saiu como oficial do Exército lá em BH, que ele formou na UFMG. Ele saiu do CPOR e prestou um concurso, mas o concurso era temporário, tinha um período na Prefeitura de Belo Horizonte. Mas aí ele foi mandado embora quando mudou o prefeito, naquela época. E prestou o segundo concurso na vida dele, porque como engenheiro, ele foi, ele falou que fez a prova até na rua Sapucaí, onde fica a rede ferroviária, a Praça da Estação, lá em Belo Horizonte. Tem até a 20 lá? Tem uma máquina lá, uma máquina que, inclusive, tinha eu acho que a número 1 estava lá uma época. Isso, aí trocaram, fizeram a troca, entendeu? Isso aí e deu o que falar, isso aí, porque custou fazer essa troca. E que queriam que ela voltasse para São João del Rei. Não tinha nada que estava ali, no museu ali, né? E a outra que está lá, tadinha, está sucateada. Eles não dão nenhum trato nela mais, sabe? Eu acho que, infelizmente, a rede acabou, a Rede Ferroviária Federal acabou, a Efon acabou. Mas nós
vivemos momentos altos. Eu lembro de muita coisa boa. Eu lembro de, pra você ter uma ideia, eu lembro dos ferroviários. Papai tinha um amor, digamos assim, um ponto de coesão, de convergência com os ferroviários que era extraordinário. Por exemplo, mania que ele tinha de fazer churrasco, tá? Ele mandava fazer as churrasqueiras na oficina da rede, porque você tinha uma oficina ali. O melhor local, o maior empregador de São João del Rei naquela época não era a prefeitura, era a rede ferroviária federal. Tudo que tinha em São João era voltado para a rede, através da EFON. Entendeu? Então você tinha o quê? Você tinha dentro daquele pátio, você tinha oficina, você tinha marcenaria, que precisava, lógico, você tinha os vagões, né? Você tinha a carpintaria, você tinha a própria oficina mecânica, tá? E a parte hidráulica também. E além disso, nós tínhamos, eu falo nós tínhamos, que eu falo... Vivenciou, né? Eu vivenciei, eu me sinto como um ferroviário, mas eu era um ferroviário chato, eu era aquele mancebo pequeno mesmo, que, pai, posso ir lá? Pode, cuidado com o trilho, cuidado. E eu tinha aquela mania de virar aquela chave que ainda tem, e aquilo ali era para mim era pesadíssimo na época. Ela tem até um peso nela, né? O corpo, tipo como fosse um queijo, né? Isso, parece um queijo, isso mesmo, aquele globo pesado, né? De cimento. E tem a haste, né? E você vai virando aquela haste, que eu adorava brincar com o senhor. Não, Alexandre, não pode mexer nisso não, pelo amor, não mexe nada disso. Aí não mexe não, pelo amor de Deus. Aí eu criei uma ligação muito forte com os ferroviários. A casa nossa, voltando na questão da casa que hoje é o IFAM, Gustavo, pra você ter ideia, aquela casa, ela era tão grande, que houveram carnavais, que nós recebíamos gente do Rio, parentes nossos, parentes da parte do meu pai e minha mãe, do Rio, de Belo Horizonte, de Caldas, no sul de Minas, que é a terra do meu pai, como é que chama? Pessoal que vinha também de Mariana, tá? E ficava em casa. Teve um carnaval lá, ficaram 42 pessoas em casa. Você tinha um fogão a lenha. É muito grande. É muito grande a casa. Você tinha um fogão a lenha, inclusive quando eu estive no IFAM, eu fui conduzido por um dos caras, eu não sei se era Vainer. Então, Gustavo, como eu estava dizendo, que aquela casa era muito boa, muito grande. E uma vez eu fui conduzido entrei na casa, né? Estava com muita saudade, eu estava morando em BH, mas vim passear aqui em São João e entrei, já era o IFAM. Aí esse rapaz da casa falou assim, você morou aqui e tal? Meu quarto era esse que era o quarto do meu irmão, da minha irmã era esse. Aqui ficava o escritório do papai, quando ele pegava alguma coisa, quando não dava para ele fazer despachar tudo no dia na rede, ele ia despachar em casa, entendeu? Ele levava o serviço para casa, tão apaixonado que ele era. Ele gostava mesmo, né? Apaixonado para isso. Então o que aconteceu? Ele me conduziu, falou assim, ele perguntou, Alexandre, por que esse teto aqui, ó, tá manchado de, parece que fogo, alguma coisa de fumaça, tá de fuligem? Eu falei, não, aqui, vou te falar, que nós tínhamos um fogão que era da mesma marca da locomotiva, da Baldwin. Olha que loucura. Isso é demais. Esse fogão desapareceu, eu não sei onde está esse fogão, tá? É um dos relatos que eu fiz com ele, que ele abriu um laudo das coisas que tinham lá que não tem mais, já que sumiram. Já não estão mais lá, por exemplo, os lustres, que eram belgas, tá? Esses lustres foram substituídos por outros lustres. Esse fogão tinha serpentina, ele era de ferro fundido, tinha serpentina, ele aquecia a banheira. Então a gente tomava banho aquecido através de lenha. E tinha, na parte do quintal, tinha um compartimento para a guarda dessa lenha. E essa lenha, várias vezes, ela vinha da rede, vinha até um carroceiro que trazia, era de dormentes que já estavam podres. E eles pegavam, papai
um dos funcionários da rede, ele era zelador da casa, a gente chamava de contínuo, o seu Valdemar. Ou era o seu Valdemar, ou era o seu Benedito, ou era o seu Luizinho. Era muito interessante que nós criamos um laço com ele familiar, que ele fazia parte da família, entendeu? Ele vinha com aquela bicicletinha, outra coisa que era demais, que a bicicletinha dele era Philips, olha só. E ela tinha aquele dínamo. Quando ele pedalava, o farolzinho acendia. E tinha um farolete também. Aí que eu ficava mais louco ainda com a bicicleta dele. Era muito legal. E ele era responsável por cuidar do quintal, da horta, das coisas da casa, em termos assim de por exemplo, jardinagem, tá? O jardim também era muito bonito. Mas uma pena que hoje roubaram o relógio do sol. Tinha 2 esguichos, maravilhoso, olha só, ele era de mármore e ele tinha o ponteiro dele, ele era de aço inox. A fonte era luminosa à noite, só que gastava uma energia danada. Eu acho que o papai não gostava do que ele gasta, mas a gente queria ver os peixes das carpas, tinha as carpas lá e tal. Ele colocou até uma tela para que eu não pulasse lá. Adiantava? Lógico que não adiantava. Eu coloquei um lambari lá dentro. Coloquei um lambari dentro. Eu peguei o lambari, levei um lambari comeu as carpas do papai. Falei, mas tem um peixe estranho aqui, rápido. Depois que eu fui falar com ele, eu aprontei demais, né, cara? Mas então esse fogão desapareceu da serpentina. E outras coisas, né? A casa foi modificada porque ela tinha quintal, ela tinha um jardim muito bom. O Caramanchão, que está lá hoje, é desenho do meu pai, porque o outro deu caruncho, acabou, perdeu com o tempo, é lógico, madeira, e ele substituiu. Falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos mandar fabricar dessa vez lá na rede, porque para valorizar também a casa, porque, infelizmente, mas eu não vou querer fazer mais de madeira, eu vou fazer um de ferro. Então fez de ferro e ficou muito bem colocado. Fez na própria oficina mesmo. Na própria oficina da rede. O pessoal da rede mesmo fazia solda, fazia montagem, colocava o telhado, era tudo isso, né? Porque eu fazia parte, né? O papai, como engenheiro-chefe residente, ele tinha. Não deixa de ser uma coisa ligada, né? Na própria rede. O escritório, para você ter ideia, o escritório da rede tinha de 12 a 14 funcionários. Naquela parte de cima? Naquela parte de cima, onde está aquele relógio lá. Lá no escritório. Ali ficava 12 a 13? De 12 a 14 funcionários. 14 funcionários nem em cima. Nem em cima, tá? Você tinha aquelas portas tipo de salão, né? De filme de faroeste, onde tinha o nome do papai, e ele ficava lá, ele tinha as planilhas e os pontos que ele verificava as linhas onde ocorria possíveis descarrilamentos, possíveis acidentes, tá? Ou se não, consequências desses acidentes, tá? Isso acontecia de modo assim, infelizmente acontecia isso na via, que era uma malha grande, não era essa malha turística de Tiradentes, São João del Rei, Tiradentes. Você tem uma ideia, aquela rotunda que tem em Tiradentes, aquela rotunda foi colocada depois. Aquela rotunda que eu falo, aquela para dar realmente o girador da máquina, porque seguia mais. Se você for mais reto, você vai ver que tem mais linha ali. Tá? E esses pontos críticos que tinha na época, você lembra? Ele falava com você? Eu lembro uma vez que houve aquele lugar que ele sempre falava assim, mas esse lugar só dá dor de cabeça, não adianta mudar o traçado, não adianta mudar o trilho, não tinha um ponto que eu lembro, que era, não sei se era próximo a Campo Lide, que sempre tinha alagamento na pista, e quando tem alagamento na pista, a Maria Fumaça não passava. Então eu lembro do papai comentar, mas eu era muito menino, era muito novo. Mas por que eu lembro tanto disso? Porque além de viver na casa da rede, ir na casa da rede, ir na rede direto na estação, que era o escritório dele, que era o trabalho dele, eu, por ser mais novo, apesar de eu ter ficado, eu morei 13 anos aqui, vivenciei toda essa parte do meu pai. Então era rede, casa, rede. Ele fazia, enquanto eu fazia
como é que é, o trajeto de João dos Santos, que também era o mesmo caminho, ele fazia o trajeto da estação ferroviária, da rede. Ali, naquela parte alta onde fica o relógio, aquele relógio também é importado, viu? É maravilhoso aquele relógio. Em qual lugar que ele veio ser? Cara, eu não sei se ele é inglês, porque tem uma parte tem muitas coisas da rede que são americanas, até são inglesas também. E na própria estação, eu acho que as tesouras, os telhados, parece que são ingleses, não sei, eu não lembro. Hoje que você pegar um ferroviário, alguém que está lá eu não sei qual que é a origem, mas é muito tempo, né? Então, é muito tempo. E você vê que aquela tesoura, aquele telhado, ele é maravilhoso. Ele é todo feito numa arquitetura maravilhosa, né? Aquilo ali é uma coisa linda. Você olhando, quem está naquela avenida Antônio Rocha, se você tiver tempo para parar e olhar para dentro, você vai ver que ele é muito bonito. A estrutura é diferente. A estrutura é completamente diferente, não tem nada a ver. Ainda mais com um lugar que a Vitória. Não tem nada a ver. E outra coisa, em São João, olha, você tem ideia, Divinópolis chegou a ser o centro, tá? Por isso que o papai foi para Divinópolis. Depois ele foi para Passa Quatro, aí já tinha mudado para São João do Rei, não. São João ia ser o centro. Aqui eles iam colocar Engenharia. E a Engenharia sairia daqui. Toda a parte voltada para comando, para chefia, comando e organização, era daqui de São João. Então você tinha lá, lembrando o prédio da rede, embaixo você tinha os telegrafistas, tá? Eu lembro do senhor Antônio Rios, eu lembro de alguns, né? Do escritório, só que eu passava direto, que eu subia, né? Eu ia para a parte alta, né? Onde o escritório do papai. Aí, agora tinha o seu Onofre Starra, que o filho dele vem muito aqui. O filho dele é Frei, tá? Ele foi ordenado Frei, e é um grande amigo meu, Rogério Starra. E o seu Onofre Starra foi até chefe de escritório. O meu padrinho, Rui Telésforo Passos, é meu padrinho, ele foi na guerra. E eles pegavam muita gente, engraçado, eles tinham uma ligação muito forte com as Forças Armadas, com os órgãos federais. Então, por exemplo, o papai era militar do CPOR. Quando eles olharam que o papai era militar do CPOR, a primeira coisa, eu acho que foi uma coisa, vamos pegar o Amarante aqui, porque vamos aproveitar que ele foi da parte militar, e é bom a gente ter isso. Naquela época tinha essa predileção, né, e o Onofre foi da aeronáutica. Foi chefe do escritório. Meu padrinho Rui foi chefe do escritório. O senhor Vicente foi chefe. Eu coloquei os maquinistas que eu lembro, que eu os via, e a dedicação que eles tinham. Teve três ícones, o Sr. Gonzaga, o Emílio Jarola, que na máquina dele você não podia entrar de pé sujo. Ele é super zeloso, ele não deixava, ele enfeitava a máquina dele com bandeirinha de Minas, bandeirinha do Brasil. Época do Natal, não é que ele colocava bolinha, ele colocava umas faixas bonitas. A máquina dele era um capricho. O Emílio Jarola, o Benito Mussolini, que muitas vezes ele fala assim, às vezes meu nome é confundido por causa do ditador na Itália, na Segunda Guerra, né? Que foi um tirano, né? Mas o seu Benito, como era conhecido, fazia até teatro aqui em São João do Rei, depois que ele aposentou. Cuidava da máquina dele como se fosse a menina dos olhos dele. Então o que eu lembro mesmo era o Emílio, o Gonzaga e o Benito Mussolini. Desses que eu falo, os maquinistas. Agora você tinha uns foguistas também.
né? Tinha muitas áreas. Muitas áreas. Eram vários. A parte de cima, então, era a parte de engenharia, a parte de baixo era a parte mais administrativa. Isso. E o resto tudo operacional. Isso, operacional mesmo. A parte operacional era grande demais. A parte operacional, além da manutenção das linhas férreas, você tinha também a manutenção das máquinas. Você tinha várias oficinas em um lugar só. Por exemplo, as máquinas tinham cronograma, por exemplo, hoje em dia você tem a programação programada para manutenção. Nessa época tinha? Eu lembro desse cronograma, e na verdade era um cronograma com organograma. Quem que ia para tal, quem ficava para tal e quem ia seguir esse caminho. Às vezes era o quê? Trem de passageiro, trem de turista, trem de carga. Aí vamos supor, a gente vamos pegar por baixo, né? Que seria as mais fracas, vamos dizer assim, da companhia. Que é as 440, que seria de trem turístico, já separava elas, vamos supor, 21, 22 para manutenção. Isso. Aí depois pegava as 480, se não me engano, que é de trem misto, vamos supor, 41, 42, vai para manutenção. E as cargas pesadas, que é as 280, 68, 69. Isso acredita que tinha, isso, é justamente isso que você falou. Tinha época que eles colocavam duas composições, entendeu? No mesmo alinhamento por causa da carga. Vinha uma na frente e outra atrás. Eu ficava louco quando eu via aquilo, ficava apaixonado. Falei, gente, que barato. Estou vendo duas máquinas levando aquele. Porque era pesado, tinha coisa. Não tinha as estradas como tem hoje. Tá? Isso que eu estou falando, olha o que eu estou falando dos anos 70. Tá? Já tinha, logicamente, estradas, nem se fala, né? Mas assim, como hoje não. Não. E outra coisa, o trem, o papai falava uma coisa que é muito interessante, falou, Brasil não é país de rodovia, Brasil é país de ferrovia. Estavam encerrando. O plano aqui era fazer um museu ferroviário e simplesmente acabar com a malha. E acabaram com a malha. É uma curiosidade que a gente tem, é tentar entender, se você sabe, né, dessas informações, por que a 20 foi para a número 1 foi para Belo Horizonte, depois foi a 20 na troca. Por que essa troca? Não, eu lembro desse embate aí, dessa 1, o que eu lembro, tá? O que eu lembro é a questão da 1, porque por ser Belo Horizonte a matriz a capital do estado, inventaram de pegar a principal máquina, que é digamos assim, a pioneira, e colocá-la lá, simplesmente para ficar o lugar bonito. Realmente, a estação ferroviária de Belo Horizonte, eu estou falando a da frente, a da Praça da Estação é muito bonita, que é pintada de amarelo, tem uma estátua maravilhosa, e a que fica atrás dela, onde é o centro administrativo, a máquina está no centro administrativo da antiga FCA, antiga Rede Federal. Ela foi para lá, aí houve essa briga, isso aí gerou na época muita confusão, inclusive a imprensa de São João del Rei e a imprensa de BH, eles noticiavam toda hora, a máquina vem, a máquina vai, a máquina vem, vão trocar, vão pegar outra, entendeu? E isso eu lembro, tá? Eu lembro que isso deu no Jornal Estado de Minas, um antigo Diário da Tarde, falava sobre desse embate aí, dessa troca, né? Mas o negócio que ela não tinha que ter ido para lá, não precisava ter ido para lá. Poderia colocar até uma carcaça de uma máquina lá, da General Elétrica, poderia ser, por que não? São elas que rodam ali. Né? Faz todo sentido se fosse alguma máquina diesel. Poderiam ter feito isso, mas para que colocar logo? O carinho que a gente defende a Maria Fumaça, né? Eu defendo a Maria Fumaça sempre. E o que a gente fica triste é que a malha acabou. E outra coisa, o progresso dessa região, de São João del Rei, de Divinópolis, Tiradentes, essa turma toda aí. E também tem a parte da oficina, você lembra, por exemplo, as áreas que tinha, por exemplo, eu lembro de cabeça, tem a carpintaria, ferraria, departamento de iluminação e parte elétrica, oficina operatriz, que tinha um torno a vapor, caldeiraria, e tem outros setores também que talvez eu estou lembrando. Eu fui aprender, eu fui saber sobre isso
só depois que eu me tornei adulto. Mas eu via a turma trabalhar até onde eles permitiam que eu fosse, que eu entrasse nas oficinas. Era tão interessante que aqui em São João tem um bloco que chama Os Caveiras. E eu saía nos Caveiras. E eu cismei que eu tinha que ser Deus me perdoe, o capeta. A mamãe mandou fazer para mim uma roupa numa costureira que ficava na rua Santo Antônio, ali, aqui em São João del Rei. Só que eu estava vendo, se eu for capeta, tem que ter um tridente. Aí eu virei pro meu pai, eu posso ir lá na rede, na oficina? O que você quer fazer? Eu quero fazer isso aqui, pai. Eu quero fazer um tridente. Você vai sair de demônio? Vou, pai, que eu vou ser os caveirinhas, né? Tinha os caveirinhos e os caveirões de adultos. O pessoal da rede falou, Alexandre, você quer um tridente ou você quer um garfo? Não, você pode fazer os dois. Eles fizeram um tridente e um garfo para mim. O pessoal da maçonaria, que era o senhor Inácio, uma pessoa extraordinária. Então você tinha carpintaria, eles tinham que cuidar dos vagões, você tinha toda essa parte que você falou aí de parte mecânica, sem dúvida, hidráulica, eu tinha que olhar hidráulica, mecânica, o armazém, almoxarifado, era uma coisa, tanto é que eu vou te falar uma coisa, você fez Senai, eu fiz Senai também em BH, e você fez Senai aqui. O pessoal do Senai, eles pediam sempre para o meu pai um estágio. E qual o lugar que tinha o melhor estágio aqui em São João del Rei? Era justamente na Rede Ferroviária Federal, na EFON, porque tinha todas as oficinas. Então o Senai, o pessoal treinava nas oficinas da rede, fazia estágio lá. Espetacular. Eu lembro que, inclusive, um senhor que morreu há pouco tempo, chama Luiz, ele foi até, como eu digo, oficial de justiça. Depois ele fez o concurso de oficial de justiça. Mas esse quietinho, ele pediu pro papai para fazer o treinamento dele. Isso eu conversei com ele depois, eu encontrei com ele depois. Ele falou, você é filho do Dr. Amarante, seu pai que me colocou lá para fazer o estágio. E lá eu consegui um trabalho e fui trabalhar na Bosel. Isso há muito tempo, olha quanto tempo tem isso, muito tempo. E já veio a falecer uns 2 anos atrás, mora aqui perto aqui da colônia. Mas, então, eu ficava fascinado com essas oficinas. Eu fui aprender o que era oficina. Primeiro eu vi o que era oficina. Depois que eu achei que... Quando eu vi oficina de carro pequena, eu achava, mas só tem isso, oficina. Só que esse cara vai... Quantos carros devem estar aqui? Uns 4, 5 carros? Porque você vê oficina de ferroviária, olha o tamanho. Você tem, igual eu sempre comento, aqui em São João, naquela época, hoje em dia tem, mas naquela época mais ainda. Você tinha tudo para fazer aqui em São João. Tudo. Você tinha tudo. Você não só tinha, comparado aos outros lugares, outras ferrovias de maior porte, claro, investimento. Claro. Mas você tinha equipamentos que você poderia até mesmo montar uma máquina. Ou às vezes até mesmo construir. Por exemplo, o que você falou é bem claro isso. Só o fato de você ter uma rotunda daquela é extraordinário. Tem poucos lugares. Poucos lugares, né? Tem uma outra que fica em Ribeirão Vermelho e tem no estado de São Paulo também, está até na revista aqui. Mas essa rotunda é maravilhosa. Agora estou lembrando aqui, fiz até uma anotação aqui, depois eu vou ilustrar para a turma ver. Tem, por exemplo, a número 55. Ela foi construída nas oficinas de São João. Olha só. Pelo relato do Jonas, ela manteve só a caldeira da balde e todo o restante foi construído propriamente nas oficinas de São João. Ela teve o número final de 67 e uma foto que eu vou até colocar aí para ilustrar, a foto é de 1920. Gente, que coisa extraordinária, coisa extraordinária. Uma coisa impressionante para uma ferrovia, vamos dizer assim, uma bitola pequena, comparada às outras ferrovias, sempre com investimento inferior. Não, mas São João era um polo de trabalho ferroviário sensacional, né? Lógico que depois com o tempo que eu fui vendo isso, e uma pessoa que eu te indico para falar sobre isso, são 2 ferroviários que, graças a Deus, eles estão vivos ainda, estão conosco aqui ainda. É o
Francisco Marques, tá? E o Hugo, não é o Hugo Aramuru não, é o outro Hugo, que ele foi cozinheiro e depois foi para a parte administrativa, entendeu? O outro também conheceu muito o papai. Inclusive eu estive na casa dele depois, eu estive na casa do Hugo, ele mora perto, tem um supermercado ali que chama Bergal, na Paulo Freitas, ele mora na segunda rua, atrás da Paulo Freitas. É o Hugo, eu não lembro do nome dele, certo? Por exemplo, nessa época você chegou a ver a anotação de quantos funcionários que tinha, por exemplo, só em São João? Porque, por exemplo, tem muito relato, o pessoal fala que na hora do almoço era aquele turbilhão de gente de roupa azul, isso, de pessoal de oficina, pessoal com roupa social administrativa. Isso, você tinha um pessoal do escritório, de 12 a 14 que eu te falei. Você tinha um pessoal de oficina, com macacão de oficina que saía, mas um tanto. E eles tinham até uma boina, um capzinho assim, mó barato. Que era assim. de guarda-chave? Daquele jeito. Não é, não, falei, não é cap não. Mentira. É próprio para manobrador. Para manobrador. Guarda-chave. Isso. Uma identificação. Isso, para saber através daquele. E tinha esse pessoal que. O macacão, né, que era os EPIs naquela época, e tinha o pessoal do telégrafo. Pessoal. Eu lembro que o uniforme deles era uma calça escura e uma camisa meio bege, da cor bege. E o papai, logicamente, por ser engenheiro, é o único que usava o capacete branco. Você acredita que até pouco tempo eu tinha ele? E com o símbolo da rede? Você já tinha? Sabe, eu deve estar na casa de algum irmão meu. Eu vou procurar esse capacete, eu vou te passar esse capacete. Eu vou te passar esse capacete. Eu vou te passar esse capacete. Você acabou de falar agora, por exemplo, da questão de EPI. Hoje em dia, lógico, né, as coisas têm que melhorar também. Hoje em dia tem uma norma muito mais rigorosa quanto ao uso de EPI. Como que, assim, a gente vê pelas fotos, mas comentários, relatos daquela época é um pouco mais difícil a gente encontrar com pessoas que tenham essa lembrança, assim, com detalhes que você tem. Como que era a questão, por exemplo, do DPI? Por exemplo, eu lembro que eu entrava na entrada do escritório, onde tem uma escada metálica espetacular. Porque, desculpa, você tem notado, porque como você recordou agora, seu pai era o único que usava capacete. Era o único que usava capacete branco, da cor branca, os outros usavam azul. Entendeu? Por ser engenheiro, ele tinha que usar o branco. Tá? Era uma norma que tinha na rede. E até hoje, engenheiro usa capacete branco, até na Vale, até em qualquer lugar, as empresas hoje, engenheiro capacete branco. E eu lembro de um detalhe que você falou agora sobre normas técnicas, porque como eu trabalhei em muitas empresas de mineração, de projetos, né? Mas uma coisa que eu lembro dessa época, na rede, que foi ali que eu conheci o nome CIPA. Ali que eu fui, papai, o que é CIPA? Isso aqui é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Aí eu lembro que o papai me mostrou, CIPA é isso aqui, ó. Essa semana vão ter o CIPAT, a semana da CIPA. Então, sempre vai ter, naquela época já tinha. Naquela época já tinha. Na questão, assim, ideia de ferrovia mesmo. Isso, e eles obrigavam as pessoas também. Você tinha hoje não é como hoje, que tem um técnico de segurança, tem um engenheiro de segurança. Tá? Mas você tinha um encarregado, chamava encarregado mesmo, o encarregado não deixava ninguém trabalhar sem o equipamento certo, tá? Isso naquela época, né, que eu lembro de 70, mas tinha a CIPA, você me fez lembrar, e realmente eu vi esse cartaz, eu ficava fissurado, porque o que significa esse homenzinho de capacete, de luvas? Eu queria saber o que era aquilo. Eu vi que ele conversava com você, eu nem sabia, nem passou na minha cabeça que tinha CIPA nessa época. Era uma coisa voltada, era direto do Ministério do Trabalho na época, que olhava isso. Lógico que ele olha até hoje, né? Sim. Mas ele não tinha as normas que nós temos, as normas, as NBR, né? Como é que chama? As normas que nós temos de segurança, né? Por exemplo, NR10, né? NR9, NR22, então, tem essas NRs todas que a gente tem que ter. E deixa eu te perguntar uma coisa também, que a turma tem muita curiosidade, quanto a cálculo de raio de curva.
Como que é feito isso? Você se lembra? Ah, isso você pegou pesado, eu não lembro. Eu não lembro porque a única coisa. Ou via. Você tem conhecimento também? Não. O que eu tenho nessa parte voltada para a rodovia, tá? Uhum. Mas agora que eu estou lembrando, no último emprego em Belo Horizonte, eu trabalhei num projeto. Eu fiz a revisão do projeto. Pela primeira vez na minha vida, parou uma rodovia na minha mão, uma ferrovia. A ferrovia Transnordestina, tá? Ela liga o sertão de Pernambuco até um porto. E eu tive que revisar a parte de drenagem toda, tá? Como eu sou projetista de infraestrutura na área de drenagem, eu tive que revisar tudo aquilo ali. E eu fiz a revisão. Ali que eu fui colocar alguma coisa ligada à ferrovia. Aí eu falava que o papai era ferroviário, que era de São João del Rei, ou melhor, que foi engenheiro aqui em São João, né? Era engenheiro-chefe aqui e tal. Mas eu só fui pegar essas coisas depois de adulto, mas eu não lembro detalhes das máquinas, a própria questão de tem uma coisa que é curiosa demais. Isso aqui, ainda bem que eu não esqueci de falar. Eles tinham um estudo na época. Eu lembro que eu fui perguntar para o papai por que papai, virei para ele, pai, por que tem essas madeirinhas? Ele tinha uma pasta que era de madeira, vamos dizer um estojo de madeira, que ele levantava com vários tipos de madeira. Aí tá jacarandá, tá pinos, tá maçaranduba, todo tipo. Eu falei, pai, mas para que esse tanto de madeirinha que o senhor tem aqui? Eu não estou entendendo, para que isso é um joguinho? Não, eu falei, não, filho, isso aí é o seguinte, porque dependendo do terreno, a gente tem que saber qual dormente que nós vamos colocar. Aquilo ali não saiu da minha cabeça. Eu nunca parei para pensar nisso. Cara, você pensa bem, o dormente, dependendo, se ele está na parte arenosa, ou argilosa, ou argila, ele tem. Dependendo do tipo do solo, o tipo do solo, ele pode fazer isso. Ele quebra. Você tem uma ideia, as máquinas da Vale, as empilhadeiras, as recuperadoras, que são montadas no trilho, que elas recuperam minério de ferro, imensas. Elas têm trilho, elas vão no trilho. Só que elas são elétricas, né? Elas não são mais a vapor. Mas já chegaram a ser a vapor, as recuperadoras de minério de ferro. Agora o que eu falo com você. Aí que meu pai falou assim, esses dormentes, eles têm que se adequar não só ao solo, mas também à questão do cravo que você vai colocar nele. Porque o cravo ele tem que se dar bem com aquela madeira. E outra coisa, você tem que saber qual a retenção de água daquela madeira. Porque a partir do momento que você encharca uma madeira, você modifica, você cria uma ondulação no trilho. Você causa alguma coisa. E outra coisa, muita gente nem pensa nisso, por que trem não sobe? Não pode. Você vê que a maioria das ferrovias, elas são colocadas na parte mais baixas, próxima a rio, já notou? Não é incrível? Você tem um talveg, você tem a calha a calha do rio, né? E a partir dali você vê onde que são construídas as ferrovias. Elas acompanham mais ou menos. Onde tem ferrovia, tem o rio. Repare para você ver que interessante. Você falou, por exemplo, agora de subida. Você lembra seu pai contando algum relato de subida de rampa que era mais pesado, que dava mais trabalho para fazer manutenção, ou então cálculo, alguma coisa do tipo? Olha, eu lembro quando sobrava cálculo que ele tinha que fazer, era uma coisa absurda. Ele colocava o escritório em peso para mexer, porque quando havia o descarrilamento ou alagamento, como eu te falei, e ele tinha que fazer. Ele como engenheiro, a função não era só apenas comandar, né, a própria estação aqui, né, e as vias férreas. Não era apenas. Ele tinha que pensar também que ele estava lá como engenheiro. E a função do engenheiro que é? Nada, ele tinha que fazer aquilo. Nada como calcular. Ele tinha que fazer esses cálculos. E tem uma máquina
que eu vi ele uma vez funcionando. É um reboque. Tem um reboque aqui na oficina. Se você for lá na oficina, se você for lá na estação, lá no como é que chama? No museu, se você for andar depois da rotunda, você vai ver, na Antônio Rocha, se você olhar para a direita, você vai ver que tem um reboque de máquinas lá, que rebocava as máquinas. Você nunca reparou isso? Não, agora você vai olhar isso agora, você vai ter que olhar. Que da Antônio Rocha, vamos supor, você passou a rotunda, tá? Aí você vê o pátio das oficinas, tá? Aí tem aquela grade, que é bem visível, você vendo tudo. Aí começa a fechar. Aí começa o último antes galpão. Ali, né? Isso, o último galpão. Onde tem como se fosse um braço. Assim, Isso. Você tem que ir lá naquele braço. Só que esse negócio desse braço era de uma máquina ou é tipo assim, cortar esse negócio do braço? Não, você vai ver você vai ver o próprio. Lá tem um guindaste. É o guincho. Não, o guincho eu já cheguei a ver. Tem um guincho lá com uma roda. Eu não lembro. É engrenado? É engrenado. Ah, tá, sim. Você deve ter visto isso lá. Sim. Ele puxava as máquinas quando caíam. Uhum. Isso eu fiquei louco quando eu vi na primeira vez. É um guindaste inglês. E aí? Tá vendo? Acho que é 1880, parece. Porque tem dois, né? Tem esse e tem um guindaste que é vapor. Que barato. Porque esse é um guindaste manual. O outro é realmente a vapor, tem até uma válvula de apito lá. Que barato. Só que esse daí acho que era não sei se era da Bitolamento, se era da Central do Brasil. Sei. Um dos dois. Não sei se veio de Lavras, acho que veio de Lavras. E eles rebitolaram ele e usaram na bitolinha. Pô, então deve ter sido esse. Aí tem esse aí que é vapor e tem o outro que é manual. O manual é pequenininho. Esse eu vi. Esse grande, eu vi funcionando. Esse grandão, ele é bem... Eu vi ele funcionando. Eu não sei se foi em Campo Lídio. Eu não estou lembrado. Ou foi em Bitutinga. Tem Ibituruna? É Ibitutinga. Ibitutinga, né? Ibitutinga, a primeira estação depois da linha de Sertão. Isso mesmo. Eu acho que a gente tinha uma cidade perto de Casterita. Que é a Conceição da Barra de Minas, nome da cidade, e Congo Fino é a estação ali. Congo Fino e Casterita. Parada Casterita. Eu ia em Casterita, eu lembrei agora, Casterita. Foi lá que tiveram que içar uma máquina. Nessa época tinha muito acidente. Não lembro, cara. Eu lembro quando tinha eu queria saber. Aí seu pai tinha que fazer o relatório? Papai tinha que fazer o relatório. Por que meu pai me levou nessa que eu fui com ele? Porque ele queria mostrar o guindaste funcionando. Aí que eu fiquei fascinado com o negócio. Porque toda vez eu perguntava, pai, por que essa estrutura aqui, lógico que eu não falava estrutura na época, pai, eu falo assim, por que essa máquina grande aqui, ela não sai do lugar, por que ela só fica aqui? Não, no momento certo de socorro ela vai sair. Nesse acidente que você falou agora, foi o único, né? Não, foi o único que eu vi. Você viu? Você lembra a máquina que descarregou? Não lembro nem o número dela, só sei que ela amassou pra caramba. Só sei que ela ficou ela foi feia, ela amassou demais. Ela caiu uma ribanceira. Nossa. Ela caiu uma ribanceira. E junto com ela os vagões. Entendeu? Mas não houve vítima, não sei como que os caras pularam na hora. Isso foi em qual lugar mesmo? Casterita. Eu lembro que eu fui lembrando, você foi falando, eu fui lembrando. Interessante. Porque lá próximo, depois da estação de Confino, tem uma parada lá, que eu até cheguei a divulgar esse vídeo no meu canal, é a parada Casterita. E depois dessa parada tem um pontilhãozinho. Pequenininho, cara. Deve ser lá. Isso! Deve ser lá. E tinha algum trecho, por exemplo, que você gostava de ir? No caso, como forma de lazer, ou seu pai também gostava de ir? Olha, por incrível que pareça, eu gostava de dois trechos, muito interessantes. Eu gostava de ir muito em Barroso, porque a máquina entrava dentro da fábrica de cimento, era muito legal, e pegava o material, né? Aí que eu adorava, só que a gente ia de automóvel de linha, né? Mas o que eu gostava mesmo era de Tiradentes, tá? Mas tinha por que eu gostava de Tiradentes? Porque além de automóvel de linha, no domingo, o trem de turismo era só aos domingos. Tá? Nessa época existia trem? Já tinha. Inclusive, eu tenho uma foto
eu até te mandei, com turistas americanos. E eu fiquei impressionado de tantos turistas que vinham para cá, ficava impressionado. Então esses trechos, claro, que eu achava muito interessantes, sem dúvida, era de Barroso, que a gente entrava dentro da fábrica de cimento, eu achava muito legal, a gente ia de automóvel de linha, e de Tiradentes. Só que Tiradentes, eu vou ser bem claro, Tiradentes, quando a Rede Globo Minas encampou Tiradentes virou um polo nacional de turismo. São João, infelizmente, nós ficamos para trás nessa parte, porque Tiradentes tem 17 festivais e nós temos 3 ou 4 festivais. Você tem jazz em Tiradentes, você tem rock em Tiradentes, você tem encontros de motocicleta, você tem coisas maravilhosas que São João não tem, que poderia ter, infelizmente. Por que eu gosto? Por que eu estou falando isso? Porque Tiradentes, na época, eu ia para lá, de Maria Fumaça, com o pessoal de turismo, ou de automóvel de linha com o papai, Tiradentes só tinha 2 coisas: doce e prata. Muita loja de prata, muita loja de doce. Tiradentes não tinha nada, era só isso. Por que uma coisa que me faz lembrar essa parte de turismo, que é muito interessante, esse trem de turismo aos domingos, porque o papai criou um laço com um engenheiro alemão que chamava Günther Koch. O Günther virou um amigão do papai. O Günther mandava leite em pó pra gente aqui em São João del Rei, que ninguém conhecia, tudo em alemão. A Alemanha é cheia desse negócio, umas latas imensas de leite, chegava aqui, não sei como naquela época, mas vinha. E o Günther mandava foto, aquela maquininha que tem na Estrela, que a gente chama de ferrorama, ele foi engenheiro daquelas máquinas. São lindas aquelas máquinas, até tem umas abas, né, na frente dela, você sabe qual que eu estou falando? Sim. Eu não sei o nome daquela máquina, eu só sei o nome do Günther, qualquer engenheiro. Eu tinha as fotos, cara, fotos tiradas pelo Günther, que ele mandava o papai. Uma coisa curiosa, o Günther ligou, papai morreu em junho. Em julho a gente ainda estava aqui em São João del Rei, na casa da rede, onde é o IFAM. O telefone tocou, mamãe atendeu, pois não. Aí ele falava um português, um portunhol, um arrastado, mas falava: "Ô Marisa, como é que estava?" Falando com a mamãe. "Chama o Zé Luiz." Ele não estava sabendo. O Günther, Zé Luiz faleceu tem mais de um mês. Você acredita que a mamãe não sabe o que aconteceu do outro lado da linha até hoje, nem soube. Mamãe faleceu em 2008, só sei que o Günther parou de falar. A gente não sabe se ele teve um troço também do outro lado, porque ele era tão amigo. Ele havia um laço muito forte com o papai. O Günther, pra você ter ideia, e na época ele ficava, aí papai sempre falava: "Não, fica na casa nossa, lá da rede, lá, fica lá, tem quarto." Não, mas o Günther, não, eu vou ficar aquele hotel que chama Ponte Real, ele chamava Porto Real. Ele ficava em Porto Real. Aí ele passava no horário de serviço para ir para a rede, para a estação, para ficar com o papai, para ficar acompanhando. Teve uma vez que ficou um mês aqui em São João só para acompanhar o dia a dia da rede, da malha férrea aqui de São João del Rei. Günther, é uma pena ele não ter essas fotos mais, uma pena. Isso aí eu não sei onde foi parar. Inclusive quando eu estava falando sobre aquele estojo de madeira dos dormentes, das madeiras dos dormentes, para solo adequado, para o cravo adequado, né, para colocar, quando eu estava falando, meu irmão tomou aquilo. Meu irmão falou assim: "Não, isso aqui eu vou ficar com, você vai ficar com isso." Você ficou com a espada do papai, era do CPS, você ficou com a espada do papai, você ficou com. Quando eu peguei o relógio, eu era muito pequeno, aquele braço de grilo, né? Meu irmão já falou assim: "Ó, que isso? Você vai ficar com isso? O que menino vai fazer com isso?" O que sobrou para mim foi 2 canetas. 2 canetas. Mas eu era caçula, né, cara? Não tinha, eles eram poderosos, como é que eles discutiam com os adultos, né?
Mas eu gostava muito desses dois trechos, sem dúvida. E você tem alguma história engraçada ou misteriosa, alguma coisa do tipo? Olha, nessa época, que seu pai te contou? Ou que você não, a gente achava... Eu achava muito legal que quando nós saímos bem cedinho, tá? Quando a gente viajava, a gente saía mais ou menos às 6h30, 7 horas da manhã para viajar. E São João do Rei sempre fez muito frio. E a estação ali é fria, mas fria demais. O mais interessante... Seu pai não. Nessa época. Então, a gente e ficava uma neblina muito forte ali na estação. E o carrinho de linha, quando ele ligava o farol lá, que ele saía lá da garagem dele, que é o automóvel de linha, a gente parecia que via um fantasma, né? Uma coisa muito estranha. Parecia que tinha aquele fog londrino, aquela neblina maravilhosa. É farol, né? Só o farol, era uma coisa meio, entendeu? Daria para fazer um filme de terror ali, um filme de terror. Mas foi só isso, eu não teve nada assim, que... Talvez os seus viagens tenham visto muita coisa, né? Ninguém sabe, esses caras, até bicho esquisito no meio dessa o que nós temos de jaguatirica aqui em São João del Rei, de lobo-guará, e isso aí é normal, né? E por exemplo, esses autolinhos, desse pequeno que você falou, de madeira, parecia outro um pouco mais moderno, que era a estrutura de aço. Mudava muita coisa? Tipo assim, o combustível era o quê? Era a mesma coisa? A velocidade era a mesma coisa? Era a mesma coisa. Ele fazia um barulhão, cara, com o motor lá dentro, né? Você pode olhar com o motor dentro dele. Então, ele não tem a parte separada do motor, então é tudo acoplado. É tudo dentro dele? Um ficava... Não tem repartimento? Não tem, de jeito nenhum. Isolamento do som? Não tem. Um ficava... eu acho que esse de madeira, ele era... O motor dele, ele tinha aquele... Sabe aqueles grampos que você puxa assim para abrir o motor? Esse, o de madeira, não. O de metal, ele tinha aqueles grampos que você puxava. O cara até mostrava o motor pra gente, entendeu? Ele dava muito defeito naquela época, né? Aí eles falavam, Tamarante, não vou sair com esse não, que esse aqui não tá bom não, vamos olhar o outro. Sempre um estava estragado, o outro não estava. Era sempre assim. Era quantos autolink tinha naquela época? Era 2 autolink que tinha disponível? Só dois. Aquele de madeira e tinha a garagem com os dois, tá? Que ficava na saída ali, sabe o que a gente fala que onde sai mesmo tem, da caieira ali. No departamento isso, a garagem dele era ali, dos dois, entendeu? Então, o que acontece? O de madeira parece um bondinho, né? Igualzinho um bondinho. Inclusive, eu te pergunto, você já viu o bonde? Não. Então, se você tiver oportunidade, você vai em BH, no Museu Abílio Barreto, você vai ver o bonde que meu pai andou quando era estudante de engenharia, que minha mãe andou. Há pouco tempo que tiraram os trilhos do viaduto que passa lá na rede. Lá na rede, que eu falo assim, em cima do metrô de superfície em Belo Horizonte, e onde passa o trem da Vale também. Mas assim, os dois eram muito bons, mas muito barulhentos. A vantagem do metálico, vamos chamar ele de metálico, a vantagem dele era o seguinte, ele construíram na época, foi construído na rede, eu lembro direitinho, isso eu não esqueço, cara, que você tinha um reboque, ele tinha um reboque para levar ferramenta e pessoal, papai levava o pessoal, entendeu? Também, se precisasse de manutenção, então entrava o pessoal junto com a gente no automóvel de linha, mais o pessoal, ou se não, um tipo de equipamento que o pessoal estava precisando em campo. Então, se fosse um vagãozinho? Um vagãozinho mesmo. Uma gôndolazinha. Isso! Então, não, foi muito bem feito. Eu acho que foi feito na época que o papai estava aqui até. Muito legal.